Chegou a hora do culto da tarde da Santa Convocação do Dia da Ressurreição. É bom ver vocês. Espero que vocês recebam muitas bênçãos do Dia da Ressurreição. Hoje pode ser considerado um dos dias mais alegres e felizes na história do nosso Evangelho. Embora todas as festas certamente contenham um sentido de alegria, especialmente o Dia da Ressurreição é uma festa muito preciosa porque é o momento em que Cristo demonstrou o seu poder ao ressuscitar dos mortos e destruir completamente o poder da morte e das trevas. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e por 40 dias apareceu pessoalmente a muitos de seus discípulos para mostrar e testificar que ele havia ressuscitado. Depois de 40 dias, ele foi levado ao céu do Monte das Oliveiras, nos guiando a celebrar o dia da Ascensão, não foi? Não seria exagero dizer que esse precioso festival, o Dia da Ressurreição, marca o ponto inicial da história do reavivamento da Igreja primitiva, através do dia de Pentecostes, no 50º dia, quando o Espírito Santo da chuva temporã foi derramado abundantemente. Antes, as pessoas costumavam pensar: quando uma pessoa morre, tudo não acaba? Por isso, eles acreditavam que a própria vida cessava e terminava após a morte. Porém, a ressurreição de Cristo permitiu que a mensagem especial de que, ainda que morramos, podemos viver de novo, fosse espalhada para muitas pessoas através da igreja primitiva. Como resultado, apesar de toda a opressão e perseguição dos imperadores romanos, a ressurreição desempenhou um papel significativo em testificar com confiança que Jesus é o Cristo. Tocou os corações de todos os santos da igreja primitiva como a verdade entre as verdades e se tornou o fundamento de sua fé. Como está escrito na Bíblia, quando Cristo vier à Terra no último dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a ressurreição da vida, a ressurreição dos justos, enquanto aqueles que permanecerem vivos serão transformados para encontrar o Senhor nos ares e estarão sempre com o Senhor. Esse futuro gracioso se desdobrará diante de nós. Portanto, ter esperança na ressurreição é realmente importante. Apenas porque toda a vida nesta terra termina, isso não significa que é o fim. Portanto, nos preparamos e nos tornamos prontos hoje para o mundo glorioso e para a vida que virá depois desse dia. A Bíblia nos ensina que quando nossas vidas como peregrinos nesta terra, que será apenas por um momento, chegar ao fim, a verdadeira vida do reino dos céus se desdobrará para nós, não é? Nesse mundo, ao acumularmos mais bênçãos espirituais para o reino dos céus enquanto vivemos aqui nesta terra, sejamos aqueles que não se arrependem nesse dia, sem deixar ninguém para trás. Assim que formos levados ao reino dos céus, não teremos mais nenhuma oportunidade, não é? Tudo é decidido enquanto estamos nesta terra, não é? Por isso, a partir deste momento, oremos com mais fervor, preguemos com mais diligência e reflitamos sobre a palavra de Deus com mais sinceridade. Eu espero que vocês e eu possamos realmente transmitir o significado correto da ressurreição para todos ao nosso redor. Hoje, vamos todos abrir a Epístola aos Romanos juntos. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus diz que todo o seu eterno poder e a sua divindade estão ocultos em tudo o que Ele criou. Em outras palavras, podemos descobrir a santa e grande vontade de Deus em sua criação. Portanto, para entender claramente a sua divindade e o seu eterno poder, precisamos estudar a sua criação. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Vamos ver o livro de Jó, capítulo 25, versículo 5. Jó, capítulo 25, versículo 5. Está escrito: Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Esse versículo nos descreve como sendo seres que podem ser vistos apenas dessa forma aos olhos de Deus. Está escrito na Bíblia que somos como gusanos, meros vermes. Mas apesar disso, Deus não nos abandona, mas nos transforma em um grande esplendor de glória. Isso acontecerá no momento exato em que a ressurreição e a transformação devem ocorrer. Aqueles que morreram serão ressuscitados segundo a vontade de Deus, e aqueles que permanecerem vivos serão transformados. Quando isso for realizado, não seremos mais como gusanos ou vermes, mas seremos lindamente transformados em anjos, vestidos da esplêndida luz das vestes celestiais. É precisamente por isso que é tão importante para nós abraçarmos a esperança da ressurreição por meio do dia da ressurreição hoje. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Deus ensinou e iluminou todos os santos da igreja primitiva sobre a obra da ressurreição através de sua própria ressurreição. Mas houve algumas pessoas entre eles que refutaram e se opuseram aos ensinamentos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo explicou esse assunto aos coríntios da seguinte forma. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Se o elemento da ressurreição for omitido de nossa fé, grandes problemas começariam a surgir em nossa fé. Portanto, o próprio Cristo ressuscitou dos mortos depois de 3 dias. E ele apareceu aos seus discípulos e provou a sua ressurreição a eles por 40 dias, instruindo-os que eles deveriam cumprir a missão e o papel como testemunhas para testificar todas essas coisas em Samaria e até os confins da terra. Vamos para o versículo 28. Vejamos o versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse tempo glorioso deve chegar rapidamente. Vejamos o versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Quando semeamos o corpo de carne e sangue,
Deus nos concederá um corpo espiritual. A Bíblia diz que esse processo é a ressurreição e o processo de transformação. Versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. A palavra ressurreição não carrega o significado de ressuscitar? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mesmo que estejamos na forma física agora, seremos ressuscitados e transformados em um futuro próximo. E testemunharemos o momento em que Deus mudará completamente as roupas da carne para as roupas dos anjos celestiais. Todos nós devemos nos tornar aqueles que anseiam por esse dia gracioso e glorioso de Deus. Vamos continuar a examinar a palavra de Deus. Vejamos o versículo 44 novamente. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também... O que há também? Corpo espiritual. A Bíblia nos ensina que, assim como há corpos físicos, certamente há corpos espirituais que pertencem ao céu. Vamos para o versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podemos entrar no reino de Deus com este corpo físico. É por isso que a transformação e a ressurreição são necessárias. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas o que acontecerá conosco? Nós seremos transformados, seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Em que tipo de corpo nosso corpo se transforma? Todos nós seremos transformados em um momento de nossos corpos físicos perecíveis para corpos espirituais imortais e de nossos corpos de carne pecaminosos para corpos espirituais dos anjos celestiais. Transformados seremos todos num momento. Versículo 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, o que acontecerá conosco? Nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Podemos considerar a esperança da ressurreição como uma das coisas mais importantes que deveríamos ter. Quando o Pai estava nesta terra, Ele uma vez explicou a nossa transformação para nós de uma forma que pudemos entender facilmente através do processo de uma ninfa subterrânea se transformando em uma cigarra. Eu acho que muitos de vocês não sabem disso porque não há muita agricultura sendo feita hoje em dia. Aqueles que viveram em áreas rurais podem se lembrar disso. Em lugares como campos de repolho ou alface, há pequenas criaturas no solo. Essas são ninfas de cigarra. Elas ficam no subsolo por cerca de 6 a 7 anos, perdem a pele e se transformam em cigarras. Quando no estágio de ninfa subterrânea, elas parecem muito feias. Embora pareçam muito feias, quando se tornam cigarras e voam energicamente no céu, parecem realmente magníficas. O Pai disse que, embora atualmente usemos roupas não espirituais em nossos corpos, eles serão transformados em corpos espirituais no reino dos céus. E embora agora tenhamos corpos mortais, Deus, de repente, nos transformará em corpos imortais. O mesmo processo ocorrerá quando aqueles que morreram ressuscitarem e aqueles que ainda estão vivos forem transformados.
resultando em desfrutarem da vida eterna e das bênçãos no reino de Deus para todo sempre. Portanto, não considerem nossos corpos físicos nesta terra como a totalidade da nossa existência. Quando fizermos a transição para uma dimensão mais alta, como a quarta ou a quinta dimensão, diferentemente da dimensão atual, todos nós devemos nos tornar aqueles que eternamente desfrutarão da vida e das bênçãos em nossa pátria espiritual original. Vejamos a Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, o que Ele fará, transformará o nosso corpo de humilhação, isto é, nosso corpo físico, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Para participar dessa glória, devemos permanecer em Sião e viver uma vida de fé que obedeça completamente aos ensinamentos de Deus e aos mandamentos da verdade. Não devemos? Portanto, podemos dizer que é o tempo da ressurreição e transformação quando nossos corpos de humilhação são completamente transformados em corpos da glória. Vamos para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, quem Deus trará com Jesus, em sua companhia, os que dormem. São aqueles que morreram crendo em Jesus. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Deus conteve todas essas promessas na Bíblia e elas serão cumpridas em um futuro próximo. Isso pode ser visto como o momento em que nossos corpos de humilhação são transformados para serem como a forma gloriosa de Cristo. Aqui também, não é continuamente dito que nossos corpos de humilhação serão transformados em um momento? Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, está escrito: Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Depois disso, estaremos para sempre com o Senhor. Então, onde isso acontecerá? Isso acontecerá no eterno reino dos céus. Portanto, a esperança da ressurreição que ele deu é realmente uma graciosa esperança. As pessoas do mundo costumam dizer: quando você morrer, será o fim. Mas em Cristo, nunca haverá uma expressão assim. A morte não é o fim de tudo. É apenas uma transição para outro mundo. Somente um processo de seguir em frente. Portanto, eu creio que na vinda do reino de Deus depois da morte, nenhuma pessoa deve ser deixada para trás. Mas todos os filhos celestiais poderão entrar plenamente no reino dos céus.
Deus revelou o caminho para entrar no eterno reino dos céus inteiramente através da verdade. Guardando a nova aliança, habitando em Sião e guardando graciosamente as 7 festas anuais de Deus em 3 tempos, completando o Evangelho através da união e do amor, e seguindo e guardando todos os ensinamentos de Deus, podemos dizer que todas essas obras serão cumpridas. Mais uma vez, eu peço a todos os membros da família de Sião de todo o país e do mundo que foram batizados e entraram na verdade, que garantam que ninguém perca a cidadania do céu para que todos nós possamos participar dessa promessa de Cristo. Que ninguém fique para trás. Vamos todos ficar de mãos dadas, aconselhando e apoiando aqueles que estão em falta para que possamos entrar no reino dos céus. Para aqueles que estão se desviando do caminho, vamos segurar suas mãos e guiá-los de volta ao caminho certo. Que vocês e eu nos tornemos filhos celestiais que receberão o elogio muito bem quando o Pai voltar a esta terra. Começando com a Páscoa e as orações de jejum na festa dos pães asmos, até o dia da ressurreição de hoje, todos os membros da família de Sião se esforçaram bastante para guardar as festas da primavera. Eu oro para que pelo tempo restante também, a abundante bênção do Espírito Santo seja derramada sobre cada família e cada igreja, e que cada um de vocês pessoalmente possa participar da bela ressurreição da vida, sendo envolvidos pelas bênçãos e graça do Espírito Santo que Deus concede. Para nos dar essa esperança, Cristo nos deixou a história da sua ressurreição, ao ressuscitar dos mortos de madrugada há 2000 anos. Já que ele percorreu o caminho primeiro para nos despertar para o fato de que todos nós podemos fazer o mesmo, no final, vocês e eu também seremos vestidos com os gloriosos corpos espirituais, não com a carne e o sangue que possuímos agora. Nosso corpo não será como um verme, mas como uma cigarra ou uma libélula, deslizando vigorosa e livremente pelo céu. As ninfas de libélula vivem na água e as ninfas de cigarra vivem debaixo da terra por 7 anos. Depois, quando elas se tornam adultas e voam pelo céu, nós as vemos de uma forma completamente diferente de sua aparência anterior. Mesmo dentro dos princípios deste mundo, podemos entender que tais transformações de uma forma para outra são possíveis. Deus nos mostrou isso através das coisas deste mundo. Podemos parecer assim agora, mas como todos nós possuiremos a brilhante forma do céu em um futuro próximo, eu peço a todos os irmãos e irmãs em Sião que sonhem e esperem por esse futuro, e que sempre ofereçam glória e louvor ao Pai Celestial e à Mãe Celestial. Esperando que vocês encontrem graça na mensagem de hoje, eu gostaria de concluir o sermão desta tarde no dia da ressurreição. Obrigado.